Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar sobre Bitcoin e criptomoedas. Eu vou falar sobre três mitos a respeito das criptomoedas que, no meu entendimento, não fazem nenhum sentido, mas eu entendo o motivo pelo qual as pessoas se confundem, né? O problema é que algumas vezes pessoas bastante preparadas parecem se confundir com essas coisas a respeito das criptomoedas. Atenção, criptomoedas, não estou falando de token não fungível, não estou falando de comprar ativo, nada disso. Estou falando do que se considera uma moeda, uma criptomoeda, o Bitcoin, Ethereum, etc. Esse vídeo, para não ficar muito grande, eu vou dividir em três partes, que são três assuntos razoavelmente delicados, que tem que falar um pouco mais sobre outras coisas. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre o valuation do Bitcoin. Para as pessoas que não estão acostumadas com essa nomenclatura, valuation é essencialmente a técnica que a gente faz para saber qual seria o valor justo de determinado ativo, de determinado moeda. É até difícil a gente falar de valor justo, porque moeda, em tese, se você pegar uma nota de 100 pila aí, ela vale exatamente o que está ali. E o valuation do Bitcoin, muitas pessoas associam esse valuation do Bitcoin e de outras criptomoedas, associam com a tecnologia subjacente. No meu entendimento, isso não faz nenhum sentido. A gente vai discutir nesse vídeo. O segundo vídeo, o vídeo mais delicado, é a questão que muita gente usa o Bitcoin e as criptomoedas como uma forma de enfrentar o homem, né? Enfrentar o sistema, o capitalismo, os bancos centrais, os governos e tal. E aí eles dizem que eles têm uma vantagem, as criptomoedas têm uma vantagem em relação aos bancos centrais e aos governos, porque elas têm regras muito claras de emissão e limites de emissão. Então, os governos eles não têm limite de emissão, a gente está vendo agora, né? Está vendo desde 2008 com os balanços dos bancos centrais, é o que a gente vai discutir nesse segundo vídeo, e agora com os orçamentos públicos estourando de torrar dinheiro, em tese as criptomoedas elas têm os limites criados pelo algoritmo, que na cabeça das pessoas é uma coisa que não torna essas moedas inflacionárias. E eu vou discutir isso falando para vocês das relações entre os bancos centrais e o sistema financeiro, e falando para vocês da relação entre os tesouros nacionais e a inflação, para vocês verem que essa ideia de que as criptomoedas não são inflacionárias por terem limitações racionais ou de algoritmo para a emissão não faz sentido. E o terceiro e último ponto, acho que é o ponto mais delicado, porque é o ponto mais solto, né? Como é que as pessoas estão acreditando que a gente vai conseguir usar essas criptomoedas, que são grandes sistemas de contabilidade bancária, de entradas e saídas, seguro e descentralizado, para a gente fugir das garras do governo. E eu vou discutir isso com vocês, se isso faz ou não faz sentido, porque a impressão que eu tenho, não das moedas em si, mas das tecnologias e do caminho que as coisas estão tomando, é que a gente vai ficar mais vulnerável aos governos. Então me acompanhe nesse primeiro vídeo. Fala, meus queridos. A gente dando continuidade aqui ao primeiro vídeo dessa nossa saga dos mitos das criptomoedas, né? Essa questão eu vejo algumas pessoas muito preparadas no mercado, tal, influentes e tudo, tentando explicar por que o Bitcoin vale, por que não vale, né? Brigando com esse negócio do lastro e tal, da moeda fiat, é uma briga danada. E essa é a questão, as pessoas elas têm dito, mesmo pessoas muito preparadas, fazendo uma associação estranha entre as criptomoedas e as tecnologias subjacentes. Eu tenho uma enorme admiração pelo cara que fez o Bitcoin, porque ele conseguiu provar uma tese. As próprias pessoas conseguiram provar essa tese. Ele criou um sistema de registros de transações, que é o blockchain, perfeito, assim, praticamente impossível de ser fraudado, descentralizado, em que os próprios peers, os próprios participantes, são a garantia da funcionalidade, a garantia da segurança do negócio. E ele conseguiu fazer isso de que o próprio software se funcionasse e vivesse de forma autônoma. Quando ele criou uma circunstância em que você, para ganhar a moeda, você tem que minerar, e minerar significa fazer girar essa roda. Então, eu tenho uma enorme admiração pelo cara, porque o cara teve uma ideia, uma hipótese, uma proposta, e ele conseguiu fazer essa proposta se provar sozinha. Realmente é uma tecnologia que tem enormes vantagens, que a gente vai acabar utilizando, mas essa tecnologia
pelo menos para a maior parte das moedas que a gente mais conhece, ela não é proprietária de quem é dono do Bitcoin. Então, quando você é dono do Bitcoin, você não é dono do blockchain. Você não é dono da tecnologia, você não é dono da patente. Se o Itaú usar, você não vai receber. O blockchain não é seu, então você não tem royalties sobre isso. Quando você compra uma moeda, você não tem um direito patrimonial além dela própria. É como pega uma nota de 100 reais. Nota de 100 reais, qual é o direito patrimonial que você tem ali? O poder de compra daquilo. Só, exclusivamente. Aí, 100 reais pode se transformar em tudo que vale até 100 reais. Mas ele não tem nenhum direito político, ele não tem nenhum direito a... Se você entregar esses 100 reais para o banco, você transformou esses 100 reais num contrato. Aí o banco te paga juros. Esse direito não é garantido pela nota, pelo dinheiro, pela moeda em si, é garantido pelo contrato que você tem com o banco. Para te falar muito clara, eu não entendo muito bem por que uma moeda, com essa característica que as pessoas querem que tenha, poder aquisitivo, etc., seria interpretada por algumas pessoas influentes no mercado, como uma propriedade de uma tecnologia subjacente. Se até onde eu sei, as principais moedas elas não são nada além delas próprias. E a tecnologia subjacente delas, a gente discute se uma é mais rápida, se uma é melhor e tudo, mas até onde eu sei das moedas mais comuns, a gente está falando simplesmente de que a propriedade que você tem é a propriedade exclusiva daquela moeda, como a propriedade de uma nota de 100 reais. Você não tem direito patrimonial sobre nada. Então, quando alguém diz, olha, o Bitcoin vale porque você participa de uma valuation do Bitcoin, o valor justo do Bitcoin, ele vale porque você participa de uma revolução tecnológica e tal, só se for pelo hype, né? Porque a propriedade da revolução tecnológica, ao contrário do Google, ao contrário do Facebook, ao contrário da Apple, que você se apropria da Microsoft, você se apropria do direito da revolução tecnológica, no caso das moedas, a única coisa que você tem é a própria. Então, no meu entendimento, pode ser que existam algumas moedas diferentes, não vê sentido em ser a moeda, se for diferente, mas pode ser que alguma coisa seja diferente e não esteja vendo, mas no meu entendimento, de forma muito simples, o valor do Bitcoin não vem daí. Não vem dessa participação porque você não é dono.